Já entrou? Ó, vamos ver. Deixa eu pôr aqui. Vamos aguardar o pessoal entrar. Oi, meninas que estão entrando aí. Boa tarde, bom começo de tarde. Vamos aguardar um pouquinho, né? Mais pessoas entrarem. Nós estamos iniciando agora a nossa live. O áudio está bom? Como que está o áudio? Vocês estão escutando bem nesse tom de voz? Irmã Rose entrou, Kali, a Carla, Sinara. Como vocês estão ouvindo? Alessandra, vocês estão nos ouvindo bem? Dá um sim aí se estão nos ouvindo bem. Oi, Alessandra, tá ouvindo, Alessandra? Bem? Eu acho que aparece primeiro nesse aqui. É. Aqui. Osália? A vovó Odete. Ah, que bom. A gente apanha um pouco nessas lives. Vamos aguardar um pouquinho. Então, essa semana é uma semana muito especial, né? Uma semana, amanhã é o Dia das Mães. E essa semana é a semana de comemoração, que as mães, várias mães tiveram a oportunidade de fazer lives, né? Com suas filhas. E eu acompanhei algumas, tive a oportunidade de acompanhar algumas, outras não, mas eu vou entrar depois no YouTube, que eu até falei que eu não gosto de perder nenhuma live da igreja, porque está sendo tão edificante, né? Eu acho que está sendo tão edificante essas lives, não só pelas palavras, mas porque pela oportunidade que a gente tem de... Espera aí um pouquinho, quando a gente olha assim, parece que a gente tá olhando pra cá. Eu tenho que olhar aqui, não é, minha filha? Eu tô olhando pra tela. Ô, gente, eu tô apanhando esse negócio. Tá sendo tão edificante nessas lives, não só pelas palavras, pelos testemunhos, mas pela oportunidade que a gente tem de estar conhecendo, adentrando nas famílias, né? Tantas famílias que a gente não conhecia o testemunho, não conhecia a história, e tá sendo tão bem essa gente aproximar. Olha, quando a gente ia na igreja, sentava perto da pessoa e a gente não era tão próxima como eu me sinto próxima agora. Como eu me senti próxima da Líbia, como eu senti amor pela Líbia, como eu senti amor pela Simone, pela Bruna, nesses dias que eu acompanhei a live delas. Eu me senti tão próxima delas, sabe? É como se eu estivesse lá, do lado delas, pelo testemunho, por poder estar acompanhando, ouvindo, sabe? Então é importante demais essas lives. E eu quero desde já, agradecer a presença de cada um que está aqui conosco. Eu sei que esse horário é um horário importante em cada casa, é um horário de almoço, é um horário que algumas mães estão preparando o almoço, os filhos do lado, é um horário importante em família, cheio de afazeres, mas é um horário importante também de estarmos juntos aqui, né? Compartilhando a palavra. Eu quero agradecer, já quero parabenizar cada mãe pelo esse dia, né? Dia das Mães. Ana Laura quer falar alguma coisa? Ana Laura já?
Eu quero parabenizar todas as mães, que cada vez mais elas estejam com o Senhor, né? Sendo abençoada por Ele. Então, como todas as mães, eu tenho muita história para contar, né? Muito testemunho. Eu andei acompanhando as lives aí e as mães têm tanta história, né? Tanto testemunho de cura. Eu também tenho testemunho de cura com a Ana Laura, com o Davi. São tantas histórias, né, que a gente tem com os nossos filhos desde que nascem, né? São tantos testemunhos, mas eu podia passar o dia todo. A gente tem assim, a gente teria que ter o dia todo, né, para sentar e contar tantas coisas, tantos momentos que a gente passa com os nossos filhos, né? Tantas histórias, tantos testemunhos. Mas o Espírito Santo, eu creio que ele tem falado comigo desde o início dessa quarentena. Ele quer trazer cura para nós. Ele quer trazer cura para o seu povo. Ele quer preparar o seu povo. É a palavra que ele me deu. Foi aquela palavra que o pastor Hamilton pregou num dos primeiros cultos online, que a gente assistiu online, que ele mencionou aquele Salmo 24, né? Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o Senhor, naquela manhã que o pastor Hamilton deu aquela palavra à noite, naquela manhã o Senhor me deu a visão desse salmo. Levantando os portais, eles não estão erguidos ainda, porque o Senhor está trabalhando na nossa vida. O Senhor está trabalhando na nossa vida. E eu creio que Ele está trabalhando cura ainda, está trabalhando, está nos alinhando. E hoje, quando eu estava orando pela manhã, me veio um sentimento assim, o Espírito Santo trouxe no meu coração que eu tenho muitas coisas para contar. Eu fico emocionada desde já. Eu achei que eu não conseguia passar nenhuma base no rosto, que eu tava chorando muito. Porque o Espírito Santo, ele faz isso com a gente, né? Ele nos mostra as coisas que vão acontecendo. E eu queria contar muitas coisas sobre mães, sobre filhos, né? Sobre a Ana Laura, sobre o Davi, mas o Espírito Santo, ele conhece o oculto dos corações, ele conhece o mais profundo de cada um, nem que ele tenha algo para falar para uma pessoa que está aí, ele vai falar, ele vai trazer cura, ele vai trazer libertação, porque é isso que ele quer fazer nesses dias. Ele está usando essas lives, essa conexão que a gente está tendo, muito mais do que quando a gente estava junto, reunindo nas igrejas, sabia? O Senhor está fazendo as nossas vidas, nas nossas casas, muito mais agora do que quando a gente estava juntos, pegando nas mãos, nos abraçando e vestindo uma máscara. Agora o Espírito Santo está fazendo muito mais. E Ele falou no meu coração que Ele está fazendo isso, E Ele, o Espírito Santo, ele está capacitando os pastores muito mais agora. Eu estou acompanhando a vida dos pastores, do pastor Eurípides, do pastor Hamilton, do pastor Luiz, e o Senhor me falou que Ele está capacitando os pastores nos seus dons, muito mais além do que eles eram capacitados. Olha o pastor Eurípides, como ele está capacitado na palavra. Eu fico tão boquiaberta quando eu escuto o pastor Eurípides. Eu falo, meu Deus, como ele consegue só pelo Espírito. O pastor Hamilton, como ele está capacitado na revelação e na direção de Deus.
O Senhor está levando ele além, nas madrugadas, na oração, na revelação, na direção. O Senhor está dando uma capacitação para ele além, além. O pastor Luiz, o Senhor, quando o Senhor me mostrou a respeito da vida dele, da Lorene, eu chorei muito. Porque o meu coração se encheu de amor. Porque o Senhor, é isso que o Senhor está capacitando ele além, no amor pelas vidas. Além do que ele amava. É um ministério de amor, nesta casa. Além. E o que o Senhor está fazendo nesses pastores é o que está sendo derramado em nós, em nossas famílias. É o que está sendo derramado em nossas famílias. É o que está sendo derramado em cada casa. Por isso que quando eu ouço as lives da Líbia, da Simone, da Osália, da Maria, nós recebemos tanto, porque é o que está sendo derramado. Esse óleo está descendo sobre nós. Esse óleo está descendo sobre nós. Porque o Senhor está fazendo mais. Ele está levantando as portas para que entre o Rei da Glória. As portas estão sendo levantadas, elas ainda não estão de pé, mas o Senhor está levantando as portas, Ele está ajustando. Eu que fugi do tema das mães, mas o Espírito Santo precisa trabalhar isso em nós, essa cura, essa libertação. E voltando aqui para o assunto das mães, no início da semana, né, quem abriu a live foi a Tiffany e a Maria. E quando a Tiffany, eu assisti a primeira live da Tiffany e da Maria, e achei tão interessante, porque a Tiffany falou assim, tem uma palavra que define a minha mãe. E essa palavra que define a minha mãe é fé. A palavra que define a minha mãe é fé. E eu perguntei para Ana Laura, eu falei assim, Ana Laura, a gente estava assistindo, eu assisti um pouco... sozinha, porque eu estava fora de casa, e depois quando eu cheguei, eu falei, Ana Laura, que palavra que define, te define para mim? O que eu sou para você? Instantaneamente, ela falou assim, mãe, a palavra que você é para mim é perseverança. É perseverança. E assim, eu nem achava isso, mas... se ela acha, né, deixa ela achar. No meu interior eu pensei, meu Deus, eu não sou assim. Mas se ela acha, né, que ela ache, vou ficar quieta. E eu falei, minha filha, eu sou perseverante, por quê? Eu anotei aqui, mas eu nem sei onde que eu anotei. Ela falou assim, porque você insiste em tudo. Tudo você vai lá e enfrenta, tudo você insiste. Tudo você insiste. E eu falei, nossa, ela tem essa visão de mim. Nem eu tenho essa visão, às vezes, de mim, né? Mas ela cresceu com essa visão de mim. De que eu sou perseverante, ela acha eu perseverante. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra sobre isso. Me dá uma palavra sobre isso, porque para tudo o Senhor tem uma palavra sobre nós e eu quero caminhar sobre essa palavra. Nós precisamos caminhar sobre a palavra. E nós precisamos caminhar sobre essa palavra e ir sobre ela. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra sobre isso. Se eu sou perseverante, me dá uma palavra. As mães precisam viver a palavra e educar os filhos na palavra. E eu quero uma palavra sobre isso. E o Senhor me deu uma palavra. Lá em João 2, fala assim, no terceiro dia... foi realizado um casamento no povoado em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus veio a ele e disse: eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho eu com você? Disse ele. Ainda não chegou a minha hora. Todavia, a mãe disse aos empregados: façam tudo o que ele disser a vocês.
Eu vou ler até aqui, porque o que acontece depois, todos sabem, né? Vocês sabem que Jesus fez o milagre, né? De transformar a água em vinho. Mas Jesus fala para ela: não é a minha hora, mulher, não é a minha hora. E Maria era mãe de Jesus, era mãe de Jesus. E ela não ficou contente com aquela resposta, ela não se conteve, ela podia ter desistido, falar: não, então, se ele falou que não é a hora, deixa para lá, né? Ele que sabe, ele que sabe. Mas o que ela fez? Ela foi lá nos empregados e falou: faça tudo o que ele pedir, o que ele falar, vocês obedeçam. Por que ela fez isso? Porque ela foi persistente. Ela foi persistente. Maria foi persistente. Por que ela foi persistente? Porque ela era pirracenta? Não, porque ela conhecia Jesus. Ela conhecia ele. Ela criou ele e ela conhecia ele. Ela sabia quem ele era. Ela sabia das capacidades dele. E é isso que eu quero falar. Das mães que às vezes criam seus filhos, mas não conhecem os seus filhos, não conhecem a capacidade dos seus filhos, às vezes não valorizam a capacidade dos seus filhos, não elevam a capacidade dos seus filhos, ou às vezes pensam que seus filhos são uma pessoa e eles são outra, abandonam os seus filhos. É isso que eu quero falar, que às vezes os filhos são uma pessoa, né? Igual a Ana Laura, ela é adolescente, ela tem 14 anos. E eu poderia hoje olhar para Ana Laura e pensar: não, Ana Laura ela é assim, assim. E eu estar julgando ela, julgando que ela é assim e ela ser outra pessoa por não conhecê-la. Mas Maria conhecia Jesus, por isso que ela foi persistente. Ela conhecia Jesus. Mas a gente só conhece os filhos quando a gente faz isso desde a infância. Desde a infância. É na infância que a gente começa a conhecer os filhos. É na infância. É na infância que a mãe começa a observar os filhos. Se a gente começar a observar os filhos depois que eles crescem, a gente não observa os filhos realmente quem eles são. Porque às vezes os filhos aparentam ser uma coisa que eles não são. Eles podem ter filhos que mentem, tem filhos que enganam. E então, a gente tem que começar a acompanhar os filhos desde pequenos, desde pequenos. Para as mães que têm filhos pequenos, para as mães que têm filhos bebês. Essa semana, né, eu fui visitar a Renata, minha irmã, e ela tá com um bebezinho, com Pedro Lucas, tão pequeno, né, tão fofinho. E eu falei para ela, falei: Renata, cada fase é importante, cada fase é importante. Mas cada fase é uma oferta também, é uma doação. E essa fase inicial, realmente, às vezes é difícil. Tem mãe que acha tão difícil, né? Porque é mais doação, é mais doação. A mãe mais se doa do que recebe, às vezes. Mas quando o filho crescer, ele vai olhar para a mãe e falar: a minha mãe, ela foi persistente, ela foi carinhosa, minha mãe é carinhosa, minha mãe é amorosa, a minha mãe, ela é sábia. Isso é o que vale. São esses valores que valem, aquilo que você, os atributos que você colocou, que vale, os atributos que o seu filho atribui a você, aquilo que o seu filho atribui a você, o que vale, são os valores. E eu fiz essa pergunta para o Davi também, porque ele é menor, ele tem 7 anos, e às vezes ele fica... Não, é aqui mesmo. Eu fiz essa pergunta pro Davi,
E às vezes ele fica assim mais correndo para cá e para lá, mas eu sento com ele, eu passo momentos com ele, eu falo não para ele. E eu fiz essa pergunta para ele, ele falou assim: mãe, você, para mim o que define é que você é esperta. Eu falei assim: como assim eu sou esperta? Ele falou assim: é porque você sabe o que é bom para mim. Eu falei: nossa, é interessante. Para ele, eu sei o que é o melhor para ele. Então ele confia em mim, mesmo eu falando não. E olha que eu falo muitos nãos pro Davi, eu falo muitos nãos. Ele não usa celular. Eu tava ouvindo a live da Líbia, né? Assistindo a live da Líbia, ela falando sobre que não dá celular, não comprou um celular pro Gustavo, né? E que ele falou: mãe, todo mundo tem um celular na minha escola. O Davi, eu chego ao ponto dele nem pegar nem o meu celular para jogar. Ele pega o celular para assistir um videozinho, né? Os vídeos da tia Berê e algum outro vídeo. Mas jogo, ele não joga e ele fica indignado, ele me cobra isso todo dia, gente, é constante isso na minha cabeça. Mãe, deixa, mãe, hoje eu posso, mãe, que dia eu posso? Quando eu fizer 8 anos eu posso, mãe, eu já posso. Isso, ele fala na minha cabeça todos os dias, e a todos os dias eu tenho que falar não. Todos os dias, é constante, não é fácil ser mãe, não é fácil ser mãe. Mas eu quero te falar uma coisa, é uma doação, mas o amor é isso. Na Bíblia fala que o amor é isso lá em 1 Coríntios 13. Que o amor é paciente, que o amor não maltrata, que o amor não busca seus próprios interesses, que o amor não se ira, que o amor não sente rancor, que o amor tudo suporta. Esse é o amor. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que a gente tem que revelar para os nossos filhos e ensinar para eles. Esse é o amor. É o amor de Deus que a gente tem que ensinar. E os pais têm a oportunidade de ensinar para os filhos tantas coisas, ensinar a palavra, mas a mãe, deixa eu te falar, a mãe passa muito tempo com o filho, gente. A mãe passa muito tempo com o filho. Por mais que às vezes a mãe trabalha fora, o filho vai para a escola ou vai para um CMEI, mas a mãe tem mais tempo com o filho, eu te garanto que aquela pergunta que o filho faz ali, depois ele não faz de novo. Se você não responder direito, aquela pergunta não volta. Aquela pergunta não volta. E a pergunta que ele faz para outra pessoa, não é você que está respondendo. Então, pensa nisso. Pensa nas perguntas. Pensa naquilo que você está ensinando, nos princípios. E Deus, Ele quer levantar famílias saradas, uma geração de filhos sarados, uma geração de filhos profetas, pastores, homens de Deus, homens de Deus. Eu creio nisso, eu creio numa geração. Eu vejo crianças que sonham, que têm visões. Olha, eu vejo pelo meu filho. Ele é um menino assim, que ele é brincalhão, ele faz muita brincadeira, ele corre, ele grita, mas ele para e ele olha para o céu. Ele vê Deus nas árvores, ele vê Deus, ele olha para a natureza e fala: Deus criou coisas tão lindas. Olha um menino que faz tanta bagunça, ele faz muita bagunça, gente. Ele corre, ele grita, e ele consegue olhar para as árvores e falar: Deus é tão lindo. Então é uma geração diferenciada. Ele tem sonhos, ele sonha com Deus. Ele sonha com Deus. Ele fala: Deus está falando no meu ouvido. Ele conseguiu, num culto que teve, não sei se foi do Natal, que teve um teatro. Teve um teatro. Ele chorou o tempo todo. Ele falou: mãe, que o Betão contou um testemunho, acho que foi do Natal, a cantata, que o Betão contou um testemunho. Ele chorou o tempo todo. Ele falou assim: mãe, Deus está falando, mãe, Deus está falando. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Estamos num tempo diferente. Nós precisamos perceber isso. Precisamos perceber isso. Pais precisam perceber isso. Que precisamos falar dos céus. Precisamos falar para os nossos filhos de Jesus. Precisamos criar nossos filhos diferente. Precisamos criar nossos filhos diferentes. Nossos filhos não são daqui.
Nossos filhos são de Deus e precisamos entender isso. Precisamos falar não das coisas do mundo. Precisamos falar que eles são diferentes na escola. Meu filho chega aqui e fala assim: mãe, meus colegas têm cartinha de Pokémon, só eu que não tenho. Eu falei: glória a Deus. Eu falo: glória a Deus, você não é igual a eles. Glória a Deus. Glória a Deus que você não tem essas cartas, porque essas cartas, eu falo, essas cartas tem um demônio atrás de cada carta. Eu falo as coisas da Bíblia. Eu falo, ele precisa entender, ele já tem maturidade para entender isso. Isso é maturidade que a gente ensina para eles. E ele entende. Ele fala: mãe, eu sou de Deus. Eu falo: você é de Deus, por isso você é diferente. E a Ana Laura também. E eu criei ela assim. E ela, quero falar para vocês, ela é perseguida por causa disso. Não pense vocês que ela é assim e que tá tudo certo. Ela sofre perseguições. E eu falo: glória a Deus, minha filha. Então se você tá sofrendo perseguições, então tá tudo certo. Porque a Bíblia fala isso, que nós seríamos perseguidos por causa do nome de Jesus. Se você não está sendo perseguida, se você está tranquilo lá na sua escola, se está tranquilo em todos os lugares, está errado. Está errado. Porque nós devemos incomodar o inferno. Nós devemos incomodar as trevas. As trevas não combinam com a luz. Você é sal e luz, você tem que incomodar mesmo e você tem que contagiar. E é isso que acontece. Ela incomoda e por fim fica tudo certo. Ela é sal e luz, ela contagia. E eu falo: glória a Deus, minha filha, é assim mesmo. E ela vai falar um pouquinho, senão vai acabar a live, só eu que falo. Depois eu continuo, se der tempo. Eu vou falar um pouco sobre honrar pai e mãe, né? Mas aí eu quero direcionar essa palavra para as mães. Que honrar pai e mãe é você obedecer. E obedecer é se colocar embaixo da voz de alguém. Se colocar debaixo da autoridade de alguém. Se submeter a essa pessoa. É ouvir e obedecer. Não é só ouvir. É ouvir e depois ir lá e fazer. E na Bíblia, obedecer é muito mais do que comprometer e seguir ordens. É respeitar, é honrar, é tratar com dignidade e consideração. E eu já ouvi muitas vezes, inclusive eu acho que em uma aula de história, que muita gente no mundo fala e muitos historiadores já falam que a gente nasce nulo e que aí, de acordo com a vida, a gente vai ficando bom ou ruim. Mas não é isso que a Bíblia prega. A Bíblia fala que nós já nascemos pecadores e que quando a gente conhece Cristo e Ele nos redime, e quando a gente tem um encontro genuíno, a gente vai aprendendo, né, a honrar, a fazer até uma conduta em Cristo, né? E honrar, eu entendo que é cuidar e prezar aqueles que você ama. Que muitas vezes, tipo, sempre, em cada minuto, a sua mãe vai estar te ensinando algo. Ela vai estar te ensinando a honrar, a respeitar, a amar, a obedecer. Ela vai estar te ensinando diversas coisas. E também, desde pequena, ela se preocupa com você. Ela sustenta, protege, defende. E isso é justo, né? Honrar é justo. Que por gratidão nós temos que respeitar, obedecer e honrar. Porque desde pequeno, tudo que eles fazem por nós. E a gente tem que pelo menos honrar eles, porque é justo. E lá em Deuteronômio 5,16. Peraí, deixa eu abrir. Fala: respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus,
Estou ordenando para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Então, esse foi o primeiro mandamento com promessa, que se a gente honrar pai e mãe, nossos dias aqui na terra vão ser prolongados. E nós temos que estar honrando enquanto a gente estiver debaixo dessa autoridade. E a gente sempre vai estar debaixo deles. Porque eles têm mais anos vividos, já passaram por mais coisas. E eles estão prontos para nos aconselhar, né? Elas estão prontos para ir lá, para ser uma amiga, para conversar e falar como que você vai passar por essa situação. E quem você ama, você respeita, você zela, anda segundo a orientação. E que Deus vai nos abençoar. Que quando a gente honra, a gente está obedecendo não a nossa mãe, mas a gente também está obedecendo o Senhor. E ele se agrada disso, porque é isso que ele fala na Bíblia, que é para honrar pai e mãe, que esse é o mandamento que vai ter promessa e que ele se agrada disso. E a obediência, a gente não é só ir lá e fazer. Eu tava ouvindo uma pregação do pastor. Do pastor? Ah, do Nicodemos. Eu tava ouvindo uma pregação, ele deu um testemunho falando que ele viu uma criança que o pai colocou de castigo, sentada olhando para a parede. Aí a criança falou assim: eu posso estar sentada aqui, mas por dentro eu tô em pé. Então, não é só a gente obedecer por fora. A gente tem que obedecer de coração. A gente tem que ter uma obediência sincera. Porque lá em 1 Samuel 15:23, fala que a rebeldia é igual à feitiçaria. Então, quem não honra tá desprezando, tá sendo rebelde de acordo com aquilo que a mãe, que o pai tá falando. Então, nesse versículo, tá igualando o pecado da feitiçaria com a rebeldia. E o filho rebelde que não honra pai e mãe, que ele fica confuso, fica perdido, porque honrar faz parte do nosso alicerce. E sem parte dele, a gente vai ficar confuso, a gente vai ficar perdido. Porque temos que ter uma boa relação. E personalidade é diferente de posição. Então, a personalidade, que é quando sua mãe fala para você fazer alguma coisa, mas você pode até não concordar com isso, você pode discordar dessa decisão, mas você não pode discordar da posição da sua mãe, dos seus pais. Que você tem que obedecer, porque a posição deles é acima de você. E lá em Provérbios 13:1, Mas tá. fala: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo não reconhece que está errado. Então, aqui tá falando que o filho sábio aceita o ensinamento, mas o que é rebelde, ele vai zombar, ele vai achar que ele tá certo em tudo e vai discordar. E desobedecer não é só não honrar, mas é não escutar, desrespeitar, afrontar, ter desprezo, abandonar e zombar. É um sinal de deteriorização dos conceitos morais da sociedade. E é isso que eu queria falar, né? E falar que eu honro a minha mãe, que ela me ensinou muito.
e também me repreende. Então ela me ensina e me repreende. Eu sou grata por isso, porque graças a isso eu sou quem eu sou hoje. Amém. Ana Laura, é uma bênção. A honra é um princípio, né? É um princípio do Senhor. E o lugar que não tem honra, não tem recompensa. Como que é isso? Por exemplo, Jesus, quando ele estava andando na terra, onde ele passava, nos lugares que ele ia, as pessoas eram curadas, mas ali não tinha só fé nas pessoas, ali também tinha honra. As pessoas honravam ele. Nos lugares que ele ia e que as pessoas, ele não recebia também uma honra das pessoas, as pessoas não recebiam a cura. Não porque Jesus não podia curar, não porque Jesus não tinha o poder para aquilo, mas porque as pessoas não criam e não honravam, não tinha honra para Jesus. Então a honra é um princípio, tem um princípio. É muito importante a gente honrar, filho honrar mãe, filho honrar pai, porque tem uma recompensa nisso tudo. Tem uma recompensa, tem um galardão, honrar a autoridade, honrar o Senhor, honrar a autoridade, honrar os pastores. É importante demais a honra. É um princípio bíblico. E honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa. Tem promessa nesse mandamento. Em viver uma vida longa, né? Viver uma vida longa. Então é importante demais esse honrar pai e mãe. E os pais que precisam ensinar isso para os filhos, a honrar eles mesmos. Quando vê desde criança os pais, a mãe vê o filho desonrando. Olha, pensa vocês que eu já não peguei o Davi, até a Laura quando era pequena, me desonrando, já peguei, mas eu tenho que ensiná-los a honrar, ensiná-los, dar exemplo, sempre que tem oportunidade, falar, olha, isso é desonra para mim, você não deve fazer isso, você deve fazer assim. A mãe tem que ensinar a criança no caminho, a mãe e o pai, a mãe tem que ensinar, tudo é um ensinamento, tudo, em todo tempo a gente tem que estar ensinando, gente, em todo tempo a gente tem que estar ensinando. E dentro da palavra, o que for princípio, a gente não discute, princípio a gente não discute. Não discute, é princípio, a gente não negocia. A gente não negocia princípio. É inegociável, a palavra de Deus é inegociável. Ah, não, vamos dar um jeitinho. Ah, não, isso aí a gente pula. Não, é princípio bíblico, é inegociável para mim. Eu posso ser até radical, sou radical, mas é princípio bíblico, é inegociável, porque há uma recompensa nisso. Há uma recompensa futura. No futuro deles, eles vão ser bem-sucedidos em tudo. Vão ser bem-sucedidos no casamento, no ministério, no emprego, nos negócios, tudo que eles forem fazer, eles vão ser bem-sucedidos por causa da palavra. A palavra é uma porta aberta para tudo, para a bênção na vida deles. Então é inegociável. E é isso que a gente queria deixar para vocês. Eu não sei o tempo aqui, nós encerramos só um pouquinho mais cedo, mas essa palavra que a gente queria deixar com vocês, com as mamães, principalmente, os irmãos que estão assistindo. E a gente quer orar ainda, vai fazer uma oração. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, a gente estar aqui com vocês, na live, em comunhão com a igreja, que é importante, né? Em comunhão com vocês. E eu sei que o Espírito Santo, ele está conosco, ele comunica conosco, com cada um de nós, ele testifica em nossos corações aquilo que ele quer trabalhar, aquilo que ele quer trazer, aquilo que ele quer falar, e que ele continue mesmo trabalhando em nosso meio, em cada lar. Ele nos reuniu nos lares, né, para fazer aquilo que apraz a ele, ao Senhor,
nesses dias e que Ele possa continuar trabalhando nossos corações em família e que nós possamos continuar testemunhando disso para a edificação da igreja do Senhor. Que amanhã vocês possam ter um dia abençoado aí em família, com as mães que não estão com os seus filhos, que vocês possam, mesmo assim, ser consoladas no Senhor, consoladas, que o Espírito Santo venha trazer esse consolo, que só o Espírito Santo pode fazer isso, consolar. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou: vou enviar o Consolador. Jesus, ele já tinha concluído a obra da cruz, da salvação, ele já tinha nos salvado, mas ele mesmo assim enviou o Consolador para estar conosco. Cada um de nós temos o Consolador, aquele que nos ampara, aquele que nos conhece, aquele que está conosco todos os dias no nosso íntimo. Mãe querida, você que às vezes se sente só, você não está só, você tem o Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo, o próprio Deus, para estar com você, te consolando, te curando, conversando com você. Que você possa ter um domingo, então, na presença do Senhor, um domingo diferente, um domingo alegre no Senhor, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor seja a sua força nesse dia. E você que tem a oportunidade de estar com seu filho, tenha um dia de alegria na presença do Senhor, um dia de regozijo na presença do Senhor com seus filhos. Amém? E nós vamos orar agora, agradecendo por esse tempo novo, não um tempo de estar recolhidos no lar, mas um tempo de estar recolhidos no braço do Pai, recebendo tudo que o Senhor tem para nós. É um presente de Deus o que o Senhor tem feito nesses dias e eu quero agradecer por isso. Pai, eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem realmente executado em nós, o Senhor tem executado um trabalho, Senhor, nesses dias, é um trabalho específico em nossos corações. Um trabalho, Senhor, de cura, um trabalho, Senhor, de conexão com aquilo que o Senhor quer fazer nesses últimos dias. Eu quero te agradecer, ó Pai, quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem visitado cada casa, o Senhor tem visitado cada coração, o Senhor tem tirado de nós toda a amargura, o Senhor tem tirado de nós toda a tristeza, o Senhor tem tirado de nós aquilo, Senhor, que às vezes era uma doença, Senhor, na alma, o Senhor tem curado. Oh, Senhor, obrigado porque o Senhor abriu os olhos dos nossos corações e nos tem feito enxergar o teu reino. Obrigado, ó Pai, quero te agradecer. Visita, Senhor, cada lar, continua visitando, Senhor, cada lar, no dia a dia. Ajuda aqueles ainda que estão em dificuldades, que estão ainda, Senhor, em tristeza, que estão ainda em solidão. Ajuda cada um, Senhor. Oh, Pai, abençoa cada mãe, Senhor, com seus filhos. Dá sabedoria, Senhor, dá sabedoria no falar, dá sabedoria, Senhor, na criação, que elas consigam falar não, Senhor, no momento certo. Não deixe, Senhor, que o mundo, Senhor, inunda os corações, mas que o teu reino, Senhor, inunda, Senhor, os corações, ó Pai. Que o teu reino preencha, Senhor, a mente, os corações, Senhor, dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor, que em tudo, Senhor, a tua igreja seja suprida, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Obrigado cada um que esteve conosco aqui. Tem como olhar aqui, ó. A Ana Laura disse que tem como olhar. Vamos ver. Vamos ver se eu vou dar conta aqui. Ah, tem como olhar. Pastor Hamilton, né? Claro. Pastor Diogo, obrigada.
Cristiane, beijo. Maria Auxiliadora, beijo. Aline Navalon, que honra. Pastor Luiz, minha amiga Maria, o Anderson, a Sheila, beijo, Sheila. Beijo. Cali, Sinara, Alessandra, Pastora Rose, que maravilha. O Sérgio, Serginho, saudade, um abraço. A Vilma, saudade, Vilma, beijo, Vilma. Saudade. Cláudio, que é o esposo da Sheila, um abraço, uma honra, viu, Cláudio? Peraí, passou. A Silvia, minha amiga, um beijo, Silvia, um beijo, Ieda, minha linda, obrigada. Vanessa, minha amiga, beijo, Vanessa. Todos vocês, minha sogra, Odete, Dona Odete, muito obrigada, Dona Odete. Quem mais? Alessandro, Vitão, todos vocês que estiveram aí conosco, muito obrigado. Um abraço a todos. Nós vamos encerrar aqui agora. Ana Laura vai. Um abraço. Peraí. Não. Peraí. Esse.